Na hora que foi quinta-feira, pela manhã, uma ligação, 6 horas da manhã, meu irmão. O pai morreu. Isso parte hoje. Então só hoje, depois de... Cara, eu competi 14 anos, parei 5 e voltei agora. Depois de 14 anos competindo, que eu consegui ser pleiteado, um atleta profissional e competir competições as quais são remuneradas de primeiro até o quinto colocado. Tu disse que parou 5 anos. Por que tu fez essa parada? Quando você fala de motivação, motivação é exatamente isso. Eu perdi minha motivação quando eu perdi meu pai, que também começou a competir porque eu competi. Então, meu pai que treinava em casa foi assistir meu primeiro campeonato em 2001. Em 2001, ele já começou a falar que eu queria competir também. Cara... Em 2003, meu pai estava competindo, porque o que eu fiz? Em 2001, quando ele falou que ele queria competir, eu o levei para academia. Ele não treinava na academia. Treinava em casa, né? Treinava em casa. Então, eu levei para academia, porque a academia era muito mais equipada do que em casa, para ele conseguir o desenvolvimento nesses agrupamentos que ele tinha dificuldade, porque o fisiculturismo, você precisa atingir, né, fundamentos básicos para se tornar o campeão. Não é simplesmente você ser um cara musculoso. Então você tem que ter um conjunto de músculos, todos em perfeita harmonia, desenvolvimento e definição, para poder se tornar o campeão. E tem que saber mostrar eles também, né? E tem que saber mostrá-los também. Então, como que você mostra, como que você se exibe, é o que vale também. Então é aquela história. Não adianta você ter um belo carro se você não for um bom piloto. Entendeu? Então, além de ter um belo físico, você precisa saber fazer boas poses e explorar todo esse potencial para mostrar para os juízes e conseguir a colocação que você almeja, que é o primeiro lugar. Mas é só através desses critérios que você se sagra campeão. Então eu levei ele para a academia, ele passou a praticar e dali ele estava pronto para competir em 2003. Só que meu pai começou a competir com 63 anos numa competição para atletas de 40. E ele ficou em terceiro lugar, de 7 atletas. Aí meu pai, ele é um péssimo perdedor. Ele é péssimo, cara. Ele não aceita a derrota. Ele pegou e falou, quero mais. E aí, a partir dali, meu pai começou a desenvolver também dentro do esporte. Se tornou tricampeão brasileiro, bicampeão sul-americano. E morreu 5 dias depois da última competição dele. Por quê? Infarto fulminante. Do nada. Com 70 anos, 5 dias depois da competição. E eu havia falado para ele, porque meu pai, ele tinha parado de competir com 67. Não havia mais vontade dele competir, porque não tinha atleta para ele. Então, os 2 eventos sul-americanos que ele foi, ele competiu contra um cara. E era um senhor mesmo que competiu contra ele. Era um senhor que praticava musculação. Da região que a galera colocou lá no palco, porque tinha um braço musculoso. Para representar a terceira idade, mas não tinha um fisiculturista. Então, meu pai era muito decepcionado, porque como era a categoria acima de 60 anos, ele sabia que ele não tinha condição de ganhar dos de 40, que é onde tem bastante cara praticando. E ele, chateado com isso, resolveu não competir mais. E nesse ano de 2014, teve um grande campeão brasileiro, que foi campeão brasileiro em 90, 91, chamado Chicão, Francisco Serdonic, que estava retornando às competições depois de muitos anos sem nem aparecer nos eventos. E ele apareceu no Campeonato Paulista. Meu pai estava lá comigo, porque meu pai sempre me acompanhava nas competições, eu estava levando a equipe para competir. E meu pai viu esse cara competindo e falou, agora eu vou voltar. Aí eu olhei para ele e falei, pai, você tá com 69 anos, cara. Já deu, não precisa mais, você já provou para todo mundo que você é bom, que você é foda. Deixa quieto isso daí. Não, porque eu vou, porque eu tenho que ir, ele tá aqui, o cara já foi campeão brasileiro, eu quero pegar ele. Eu
Faltava só 2 meses para a competição, ele não estava em boa forma, ele estava parado há muito tempo. Ele treinava tudo, mas não se preparava mais para a competição. E aí eu vendo tudo aquilo, eu falei, cara, eu sei o que ele quer, eu sei o que ele está passando, eu não posso interferir nisso. Eu falei, ó, vamos fazer assim. Você vai ter que pegar ele então no brasileiro, porque meu pai já era campeão brasileiro, ele podia ir direto. Você vai pro brasileiro, compete com ele, ganha dele, se Deus quiser. Depois você para no Sul-Americano. É o último evento que você vai. Você fecha com chave de ouro. Sul-Americano geralmente é fora do Brasil. E então o último que ele tinha ido com um grande amigo meu que tomava conta dele para mim, porque eu não podia por causa de trabalho. Mas esse ano eu mando você para lá para você competir, você encerra a sua carreira. Ele competiu, a gente saiu de lá, sempre a gente comia uma refeição junto depois da competição. Nesse dia ele quis comer em casa, a gente sempre come na rua. Foi eu e um outro grande amigo meu, Baby. A gente foi para casa, comemos essa pizza e foi a última vez que eu vi meu pai. Eu fui para casa, na época eu morava junto com uma outra garota e na hora que foi quinta-feira pela manhã, uma ligação, 6 horas da manhã, meu irmão, pai morreu. O quê? Pai tá duro aqui na cama, cara. Morreu dormindo. Então aquilo foi muito chocante pra mim. Ali eu fiquei 1 mês sem ir pra academia, porque meu pai ia muito comigo junto pra academia, né? A gente treinava junto, era parceiro de treino. Então eu fiquei assim 1 mês sem ir pra academia, perdi muito peso, não conseguia me alimentar. Sabe quando você tem vontade de desistir da vida? Eu me sentia daquela forma, né? Foi um baque muito grande, né? A maturidade fez eu mudar muito. Hoje eu enxergo de uma outra forma. Hoje eu vejo que eu fui muito abençoado de ter perdido meu pai dessa forma. Por quê? Porque ele não teve dor, ele não teve sofrimento, ele não teve doença. Ele simplesmente desligou no momento dele. Uhum. Então, da minha parte, eu estaria sendo muito egoísta, achando melhor um pai sofrendo com uma doença, se desfazendo ali na sua frente, se despedindo em parcelas, né? E você ali se preparando para o pior que você sabe que está por vir e que é inevitável. Então, é duro porque é eu chamo de pagamento à vista, né? No débito. Uhum. Então você sente aquele baque ali na hora, mas pelo menos a recordação sempre vai ser do meu pai saudável, sereno, sem doença. E só recordação boa, não tenho recordação ruim. E quanto tempo demorou pra tu conseguir visualizar as coisas assim? 4 anos. 4 anos. E o que tu 4 anos. fez pra conseguir mudar a forma como tu via esse fato? Algumas coisas, cara, me fizeram mudar. É uma pergunta boa essa que você me fez, porque eu passei por alguns momentos de provação durante todo esse tempo que me fizeram crer que eu precisava voltar, né? E mostrar que eu ainda tinha potencial como atleta, apesar de eu ter uma posição tão assegurada dentro da empresa que eu era contratado como atleta, mas a minha chefe, a dona da empresa, falava para mim, Júlio, você não precisa competir. Uhum. Entendeu? Então, assim, era uma coisa que para a empresa não fazia tanta diferença se eu competisse ou não. Por quê? Porque o meu trabalho de marketing, o meu lobby para a empresa já estava sendo feito e muito bem feito sem a competição. Mas aquilo para mim era muito doloroso. Saber que o atleta Júlio Balestrin já não tinha mais o peso. Então eu não me sentia mais vivo. E aí me deu o start de voltar, né, em 2019. Em 2019 eu tive uma ideia de que eu precisava voltar e que eu iria fazer o que fosse necessário para voltar.
mesmo apesar de eu ter me machucado, tenho os 2 joelhos lesionados, o cotovelo lesionado, eu coloquei na minha cabeça que eu iria fazer aquilo de qualquer jeito, porque eu não tinha o direito de reclamar. Eu tinha tudo. Tudo que eu pedia eu tinha. Então eu tinha um bom patrocínio, eu tinha um conhecimento, eu tinha vontade. Por que eu não fazia? Eu não conseguia entender o porquê que eu não fazia. Então eu tinha N atividades, eu sempre trabalhei muito, independente de ser atleta profissional, eu sempre trabalhei porque eu acredito muito no trabalho. E eu sempre quis ter um reconhecimento tanto esportivo quanto financeiro. Todo mundo busca isso. Esse foi o fato de sempre me fazer buscar trabalho incessantemente. Nunca foi diferente. Quando eu retornei a pensar em competir, eu observei muito pessoas mesmo no Instagram que não tinham membros, né? Um deles é o Nick, que ele é muito famoso na internet. Que ele é um cara que ele dá até palestra motivacional, né? Sobre você realmente acreditar em tudo que você pode se tornar. E o Nick, ele não tem as 2 pernas, ele tem um pedaço do braço e o outro braço termina aqui, com apenas um dedo. O Nick treina perna, o Nick treina peito, o Nick treina costas, o Nick treina braço. Ele tem um amigo que fica rodando, é só um pedaço do ombro que ele treina aqui. Fica apertando aqui para poder treinar. Então, quando eu olhei aquilo, eu senti vergonha. Eu senti vergonha de como eu estava pensando e como que eu estava agindo. Não era certo comigo. Tudo que eu sonhei, tudo que eu batalhei, eu deixar se perder porque eu tinha uma lesão, porque eu estava machucado e que aquele machucado não sarava. Não. Eu tinha que mudar, cara. Eu tinha que fazer diferente. Então, a partir dali, eu comecei a encarar de uma forma positiva e fazer o que eu podia para poder melhorar. E comecei a trabalhar, fui trabalhando, fui melhorando, fui evoluindo, fui fazendo as coisas devagar e aos poucos, até o momento que eu me senti preparado e pedi para a diretoria da Max Titanium para fazer um retiro. E eles me permitiram.